Boa noite pessoal, boa noite meus amigos, boa noite a todos que já estão conosco. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos, muito bem-vindos para mais um encontro, né? E hoje nós aqui estamos com toda a tranquilidade, com a graça de Deus, iniciando, né, uma semana, ou pelo menos para quem já trabalhou a semana de trabalho, já se passou um dia. Então, né, muito bom, espero que tenha sido um belo dia e que a noite continua sendo também das melhores, né, junto a todos os familiares e com toda tranquilidade para continuar a nossa luta diária. E assim sendo, né, sejam tão bem-vindos como nós, né, falamos. O tapete vermelho já está estendido para todos aí, para todos que aqui estão do nosso encontro, com muita alegria. E nós hoje temos, claro, temos aniversariantes hoje, temos sim, vamos ver, olha que são 3 aniversariantes. Temos o Romualdo José Cocol, olha isto daí, o Márcio Oliveira, também nosso colega, né, do Paz e Amor, está em São Paulo agora, e o prezadíssimo Antônio Fonseca, mais conhecido para os amigos por Totó. Então o Totó, nosso grande amigo, também tempo do Banco do Brasil, atualmente na prefeitura. Então nosso querido Antônio Fonseca, o Márcio Oliveira, o Romualdo Cocol, nosso grande abraço. Abraço para todos nós que aqui estamos, muita saúde, muita paz, amor, acima de tudo a saúde, né, que tão necessária por esses dias aí. Então, para vocês 3, nossos cumprimentos e, claro, estarão nas nossas intenções no final desse encontro, em nossa oração que fazemos, né, Pai Nosso, que nós fazemos para todos nós. E hoje nós temos o nosso evangelho continuando a caridade para com os criminosos. Nós temos uma manifestação de Lamennais, de Paris, né, falando em caridade para com os criminosos, né? Então, claro, se nós queremos trilhar o caminho da lei de amor, né, que é o caminho da nossa evolução, caridade para com os criminosos está colocado. Porque, como sempre diz o nosso, querido mestre, não julgais para não seres julgados. Ou se julgais sabendo que não deveis julgar, na hora do nosso julgamento, né, no plano espiritual, claro que seremos cobrados ainda mais por saber o que poderíamos fazer e não o fizemos. Ultrapassamos nossos limites. Mas é tudo questão de aprendizado e nós vamos, claro, aprendendo sim. E Joana de Ângeles hoje chega para nós aqui, ainda, né, falando sobre obsessão, a seguinte pergunta: é difícil diagnosticar um caso de obsessão? Qual o melhor tratamento? E aí, no final, aí, depois do Evangelho, que nós já vamos fazer na sequência, Joana de Ângeles vai falar um pouquinho sobre esta pergunta, né? Se é difícil diagnosticar um caso de obsessão, qual o melhor tratamento? E eu quero convidá-los para amanhã, né? Nós teremos aqui no Facebook, mas no Centro Espírita Paz e Amor, a origem é a página do Paz e Amor, a partir das 19h45, a Josilda Rampazzo, filha do senhor José Rampazzo, vai estar falando, então, fazendo a palestra das terças-feiras, 19h45, na página do Paz e Amor, e nós estaremos compartilhando aqui também. Então vocês podem, se assim desejarem, acessar direto a página Centro Espírita Paz e Amor. Se vocês seguem o Centro Espírita Paz e Amor, claro, vão receber o recadinho na hora que o vídeo estiver ao vivo, né? E vale a pena, sobre o tema, nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus. Porque não basta apenas dizer Senhor, Senhor, mas sim trabalho, retificação de nossa conduta, e aí sim teremos mais chances de no futuro estarmos no reino dos céus, como se diz, né? E nós vamos então aqui, claro, vamos recebendo vocês e vamos ver já que o pessoal que já deu boa noite, né, está aqui conosco.
Tiago Ferraz, Márcia Siqueira, olha aí, Rose Toder, Toninha Pericinoto, psicanalista, Denise Holland, Aline Rodrigues, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Sônia Martins, Giovanni Picarelli, Ferraz, o Romualdo de Magalhães, Rômulo de Magalhães, Maria Eduarda Picarelli, também Ferraz, a Cacilda Cassiano, Eloá Romanato, Leonice Rodrigues, Lúcia Selém, Maria Socorro, aniversariante de ontem, nossa querida Alzira Crepaldi também conosco. Então, os amigos, muitos amigos aqui nesta terça-feira, para iniciarmos bem o nosso encontro de hoje, né? E também na questão do like aqui, nós já temos a Alzira, Sônia, Leonícia, Lúcia, Eloá, Maria Eduarda, Cacilda, Giovana, Toninha, Dalva Patrício, Rômulo de Magalhães, Aline Rodrigues, Márcia Siqueira, Ivana, Rose Toder, Tiago Ferraz, já deixaram aqui o seu ok, seu joinha, né? Vamos então ver o que diz o nosso precioso Evangelho. Maria Aparecida Oliveira, então, também entrou aqui para acompanhar a todos nós, muito bom. Caridade para com os criminosos é o tema do capítulo. Criminosos de uma maneira geral, ampla e irrestrita, tá? Então vamos lá. O que nos diz aqui? É uma pergunta e que o Lamennais, em francês, vai responder. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo é preciso expor a vida. Mas sabe-se que esse homem é infeliz e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado isso, expor-se para salvá-lo? E vem então a resposta. Essa é uma questão muito grave e que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se deve expor a própria vida por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se o inimigo, deve-se socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrancar esse infeliz? Talvez a toda a sua vida passada. Porque pensai nisso. Nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos de vida, o homem perdido volve sobre sua vida passada, ou antes, ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e então, talvez, esse homem que morreria vos insultando se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o fará ou não, mas ide em seu socorro, porque, salvando-o, obedeceis a esta voz do coração que vos diz: pode salvá-lo, salva-o. Lamennais de Paris, 1862, encerrando esse capítulo, amar o próximo como a si mesmo. E nesse item, caridade para com os criminosos. Então a pergunta que é feita aqui é que dentro desse item, caridade para com os criminosos, é colocada uma situação. O homem está para morrer devido à circunstância, mas ele é um malfeitor, é um criminoso. Devo eu expor a minha vida a salvá-lo, sabendo quem ele é? Aí vem a questão e aí vem a resposta. O que nós estamos vendo nesses dias? O capítulo. Amar o próximo como a si mesmo. Nós já vimos o egoísmo, fé, caridade, agora estamos vendo caridade para com os criminosos. Dentro dessa linha toda que nos é proposta, essa linha de raciocínio, caridade para com os criminosos, e mesmo vendo ali, mesmo sendo malfeitor,
né, que esteja à beira da morte e havendo a possibilidade de auxiliá-lo, concorrendo para o seu salvamento, se assim for possível, nós estaremos simplesmente obedecendo à lei de amor, à lei de caridade. Se ele vai, como disse aqui o que passou a mensagem, se ele vai se atirar aos braços do seu Salvador, é uma outra história. Mas, acima de tudo, é cumprido aí aquela obrigação cristã. Né? É cumprida a obrigação cristã. Porque se nós temos e nós socorremos todos os pequenos seres vivos, né, que estão em perigo, e muitas vezes colocamos até em perigo a nós mesmos para salvarmos esses pequenos, pobres animais, espíritos ainda em evolução, né, como nós também somos, aliás, né? Então, o que dirá de um irmão que tem aqui a ciência dos fatos? O caminho que ele percorreu é facultado a ele. É facultado, ele escolheu o caminho. Mas agora, dentro dos princípios que norteiam a própria doutrina, os princípios que norteiam a cristandade, os cristãos de uma maneira geral, os princípios cristãos, ou de qualquer outra religião, que todas querem que a vida se preserve, permaneça, que auxiliemos aqueles que necessitam. Então não há muita questão quanto à dúvida, né, da resposta nessa questão. É o irmão que está ali. Havendo a possibilidade de salvá-lo, a caridade, né, essa santa virtude que é a caridade, nos diz: salva-o, lançai-vos e salva-o. Né? É um ato cristão, um ato de fé que devemos fazer. Né? Porque, como disse, nós nos enternecemos pelas pequenas criaturas. Haja visto o que está acontecendo nessas queimadas, né? Quantos e quantos animais que perecem, ficam machucados, são aquelas cenas que doem nosso coração. Nos Estados Unidos, aquelas queimadas horríveis lá que destruem a cidade inteira. Né? Lembrando que lá, devido à própria questão da temperatura, do frio muito que faz, as casas são de madeira. Então favorece demais para que os incêndios possam ocorrer, né? E que, havendo incêndios florestais, esses encontrem fatalmente material de fácil combustão nas próprias casas. Tanto que nos filmes, não sei se vocês já repararam nos filmes todos que passam lá dos Estados Unidos, filme de bombeiro, etc e tal, quando vem aquele fogo, os bombeiros entram, o fogo está saindo de baixo, o fogo sai de baixo da parede, porque é tudo de madeira. Né? Então, situação terrível. E quantos animais se perderam por lá, aqui no nosso Pantanal, aqui na região, todos esses incêndios. Muitos criminosos, incêndios criminosos, né? Para questão de agricultura, de pasto, sei lá. O homem precisa aprender a muito, porque nós somos dependentes da natureza, nós somos dependentes dos vegetais. E tudo na natureza foi criado em pleno equilíbrio, então precisamos estar atentos também a isso. É uma caridade que fazemos com os nossos pequenos irmãozinhos, sem falar da própria vegetação em si, e a fonte de alimentação para eles. Então, caridade, ela se manifesta e precisa se manifestar em qualquer nível em que nós estejamos presentes e conscientes. Essa que é a grande questão. É isso então que nós falamos a respeito, né, dessa questão que foi proposta aí pelo Evangelho, no item número 15, né, do que nós estamos vendo. E nós vamos passar então a Joana de Ângeles, e aqui vamos ver mais alguns de nossos prezadíssimos, queridos e bem-vindos amigos, né? Também deixando boa noite aqui o Edmar José Bueno, a Egli Mormilo. Muito bem, sejam todos bem-vindos, Edmar, Egli e todos vocês que vêm aqui, né? Também a nossa querida Áurea Franciscone já deixou aqui o seu likezinho bacana, também está conosco, um grande prazer, minha titia, titia. Eu já tenho 67, mas tenho titias e titios ainda, né? Então, um grande beijo para vocês aí de Rio Claro, tá bom? Que Deus abençoe o titio Orlando Lameu também. Então, meus amigos, aqui nós vamos ver agora a Joana de Ângeles, né? E nós estamos falando nesses dias, né? Joana de Ângeles estava respondendo uma série de questões a respeito de obsessão, né? Essa perseguição espiritual que todos somos passíveis de enfrentar devido aos nossos erros anteriores, né? Todos erramos indistintamente, nenhum de nós aqui
está salvo de qualquer erro, até por isso que nós estamos nessa vida para aprender, para melhorar, né? Para nos purificarmos espiritualmente com nossos atos e ações, palavras e pensamentos. Tá? Então, quando ocorre obsessão, a pergunta diz: é difícil de diagnosticar um caso de obsessão? Qual o melhor tratamento? E ela então nos diz o seguinte: a diagnose da obsessão é fácil. O seu tratamento é mais difícil. Não somente se faz necessário esclarecer o perseguidor que se encontra semilouco, senão educar aquele que lhe sofre a pressão, a fim de que se rompam os vínculos que os emanam, que os juntam. A prece sincera acalma a situação. No entanto, só a renovação íntima do paciente interrompe a perturbação danosa. A fluidoterapia afasta temporariamente o agente da perturbação. Entretanto, somente a elevação moral do obsidiado equaciona o problema. Há casos em que o hospedeiro mental da obsessão, pela gravidade do cometimento do acontecido, não pode agir por vontade própria. Apesar disso, aos primeiros sinais de melhora, resultante do auxílio que recebe, soa-lhe o momento de realizar a sua parte, que é sempre a mais importante. Há obsessão porque existe contas a ajustar. O cobrador que é infeliz amargura o devedor, que se nega ao resgate do compromisso. Do livro Responsabilidade, de Joana de Ângeles, psicografada então por Divaldo Franco. E um golinho de água, né? Para refrescarmos, e vocês também tratem de ir se hidratando e muito, porque a umidade do ar está baixíssima e precisamos nos hidratar para que o nosso organismo fique funcionando legal, tá bom? Joana de Ângeles fala hoje sobre a questão da diagnose, de identificação. Isso não é tão difícil, não é tão difícil, até porque para aquele que não está agindo normalmente, de repente tem uma brusca mudança de ação, de maneira de pensar, de atitude, né? Pode ser perfeitamente um caso desses. Então há várias formas de diagnose e não é tão difícil de se diagnosticar uma obsessão. A questão é o tratamento. A questão é fazer-se o tratamento. Por quê? É uma questão espiritual, como nós sabemos. O perseguidor de tempos idos espirituais identifica encarnado aqui um seu devedor, que cometeu algum crime contra ele, prejudicou, enfim. E este perseguidor, que está há muito tempo à procura, ele vai alimentando essa raiva. Então, quando o encontra, quer manifestar toda essa raiva como, entre aspas, fazendo justiça àquele que o prejudicou e que está aqui encarnado. Né? Então, aqui, diz Joana de Ângeles, então não somente se faz necessário esclarecer o perseguidor, senão também educar aquele que sofre a pressão, ou seja, nós que estamos aqui encarnados. Então precisamos também ser educados com relação a isso. Por quê? Porque isso tem uma causa anterior. E o perseguidor, ele identifica aqui aquele que o prejudicou e não quer saber se no momento, digamos assim, aquele que o prejudicou, sabe Deus quantos anos atrás, sim, às vezes há décadas, que são de décadas, às vezes de séculos atrás, acontece muito. Então, ele não quer saber se este já está melhor, já evoluiu, etc. e tal. Ele tem que saber, ele quer saber de prejudicar, pura e simplesmente, como fazer, entre aspas, como eu disse, justiça. Quando se instala esse processo de obsessivo, ele é identificado, ou, no caso aqui, a pessoa vai a uma casa espírita, né? Vai passar por um tratamento, onde nesse tratamento vai se tentar, claro, fazer o esclarecimento do perseguidor. Mas, ao mesmo tempo, o perseguido precisa entender que ele, como espírito devedor, embora
fisicamente agora aqui não deva, né? Mas como espírito devedor, ele precisa daqueles reajustes que nós tanto fazemos em comportamento, em atos, em atitudes, na maneira de ser. Porque aquele passado anterior precisa ficar para trás, especialmente na maneira de pensar, na maneira de agir que se fazia lá atrás. Hoje não cabe mais aquele tipo de comportamento. Mas ele está sendo cobrado. Então ele precisa entender isso. Precisa entender que ele precisa melhorar, assim como todos nós que estamos aqui agora reunidos, né, nesse bate-papo, nesse encontro, temos que ter essa consciência, que estamos aqui para progredir, para melhorar nossos relacionamentos, à luz das orientações da doutrina, à luz das orientações cristãs, à luz das orientações das religiões que pregam realmente o amor como forma de evolução. Essa é a grande questão. Porque aí entra a questão fluídica, a questão vibracional. Então, quanto mais nós melhoramos, mais nossos fluidos são mais leves, são melhores. Ou seja, de uma outra maneira, como alguns entendem, a nossa aura acaba se expandindo e cria uma dificuldade muito grande de localização, digamos assim, para que esses nossos adversários do passado possam nos identificar. Então, quanto mais nós evoluímos, mais dificultamos a ação deles. E mais tempo eles têm para também irem observando e vendo que tudo precisa mudar. Eles também precisam evoluir, né? Então, existem essas duas situações. Do perseguidor, que precisa ser orientado, esclarecido, e também daquele que é perseguido, ou seja, nós aqui encarnados, que temos que melhorar em muito a maneira de pensar, de agir e observar sempre a lei de amor, né? As orientações cristãs, né? Mas nem sempre o perseguido, ou seja, aquele que está aqui, coloca, digamos assim, isso dentro da cabeça. E, digamos, uma vez passado e melhorado, continua do mesmo jeito. Então, aquela melhora que se espera nos seus fluidos, na sua manifestação, né? Como se fosse um tipo de isolamento, digamos assim, espiritual, fica prejudicado. Então é preciso, é como diz Joana aqui, o cobrador que é infeliz amargura o devedor, que se nega ao resgate do compromisso. Né? E esses resgates, tantas e tantas vezes, podem ser feitos de várias e várias maneiras. Mas é preciso que o devedor tenha essa consciência do que está acontecendo, do que aconteceu, que aquele que o prejudicou antes já não é mais o mesmo. E aí entra um fator muito importante que precisamos estar atentos, claro, que é sempre a questão do quê? Deixa tua oferenda aqui. Você queria louvar o Senhor, vai e se reconcilia com o seu irmão. A reconciliação, não é? É isso que vai nos dar, nesta encarnação, para os nossos atos aqui cometidos, tranquilidade, serenidade, que tanto a nossa querida Joana de Ângeles nos fala. É o caminho, não tem outro jeito. Há remédio, há tratamento, há, mas acima de tudo conscientização nossa, livre-arbítrio nosso. Assim como incorremos em muitos erros anteriores, temos todas as condições de partirmos para o caminho do acerto, que é o que nosso mestre, nosso pai espera de nós, nada mais do que isso, né? Embora difícil, e claro que é, né? Mas estamos aí para lutar. Cada dia é diferente um do outro, cada dia uma dificuldade pode ser diferente da outra, mas a luta pela superação é diária, e para isso nós precisamos estar sempre munidos da lei de amor, como foi colocada muito bem para nós aí, e a expandirmos nossa mente para o auxílio daqueles que precisam, tá bom? Mais ou menos isso, que teríamos então que falar para você, que Joana de Ângeles também falando para vocês. Então damos um abraço também aqui para o nosso querido, né, o Fábio Luiz Oliveira, que veio aqui conosco também, o Manuel Jimenez, que acaba de entrar aí, então um grande abraço, tudo de bom para vocês e família. Estamos encerrando, né, chegando perto agora já do finzinho aqui do nosso encontro. Nós vamos então partir para o nosso encerramento, e queria, claro, aqui nesse momento do encerramento, né,
lembrar os nossos queridos aniversariantes, né? O nosso queridíssimo Fonseca, Antônio Fonseca Totó, aniversaria hoje. Também o Roaldo José Cocol e também o nosso querido Márcio Oliveira. Para vocês todos, parabéns agora nas nossas intenções também. Além dos nossos amigos que se encontram, claro, com problemas de saúde, alguns com Covid, outras de outras fontes, né, o problema, mas que nós estaremos também mentalizando a partir do momento nós estaremos na prece. Então, o Marcos Martins Massucci, o Ricardo Geraldino Braga, a Giovana Ruiz, Tercília Antonello, Adriana Freire, Elora Freire, Williams Freire, Fernanda Pinheiro, José Pinheiro, Marisa Belmunes, Leonardo Henrique, Elaine Peroni, Elizabeth Caputini, Célia Aparecida Cassiano Dias, que são os que tenho aqui comigo. E nós vamos partir então para o encerramento do nosso encontro. Ele passa muito rápido, né? E às vezes eu excedo um pouco no horário, não é para ser tanto assim. Mas enfim, vamos a partir desse instante então, tranquilizarmos um pouquinho. Aquele copo d'água para vocês quiserem colocar aí, fiquem absolutamente à vontade. Pedimos ao nosso Pai, né, as bênçãos sobre a água, que nos auxilia também, tá bom? Então vamos lá, nesses instantes mantenhamos nossa paz, tranquilidade, extraindo bons pensamentos. Pai nosso que estás no céu, abençoado o seu nome para todos nós, porque a vós devemos, com muito amor e carinho, o dom que nos concedeste da vida neste mundo, trazendo para nós a responsabilidade enorme, grande, infinita do resgate de nossos erros, de perdoarmos e de sermos perdoados. Por isso vos agradecemos, Senhor, esta dádiva divina que somente sua misericórdia amorosa, sua misericórdia infinita poderia nos conceder. E por isso, como não agradecer? Como não agradecer aos Espíritos que abraçam esta misericórdia e hoje vêm ao mundo, nascem através de seus abençoados pais para a difícil missão de resgate de seus erros, pois bem sabemos. Agradecemos, Senhor, por aqueles que hoje aniversariam, por aqueles que citamos, por todos os nossos irmãos que completam mais um ano na luta pelo progresso moral e espiritual, por trabalharem junto aos seus irmãos espirituais no progresso e no amor. Agradecemos, Senhor, pela jornada daqueles que partem de nosso mundo, voltando ao plano espiritual e sendo abraçados carinhosamente e conduzidos pelos nossos queridos irmãos espirituais, abençoados espíritos de luz. Acolhei, queridos irmãos, com todo carinho aqueles nossos irmãos que aqui partem, vitimados pelo Covid. Abençoai, Senhor, abençoai todos os profissionais da saúde, todos os envolvidos nesta árdua missão na atualidade, se arriscando e muitos falecendo, voltando ao plano espiritual, pelo auxílio, pelo amor, pela dedicação, pela abnegação. Sejam todos abençoados. Vos pedimos por nossas famílias, que possamos, por suas bênçãos, nos encontrarmos, nos amarmos solidariamente e prosseguirmos juntos. Pedimos também, Senhor, pelos dirigentes das nações, para que olhem o seu povo com o devido e respeitoso amor. Pedimos por nosso planeta, Pai, por todos que nele habitam,
pelo nosso ambiente tão castigado por todos nós que aqui estamos tão miseravelmente judiados, por essas queimadas que matam tantos de nossos irmãos, pobres animais. Abençoai este planeta, Senhor, acalmando os corações de todos nós. E elevamos, Senhor, a vós a oração que nos eleva até vós, e nós dizemos: Pai nosso, nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob o golpe da tentação e nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que reside ainda em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja, Pai. E que Teu amor, Tua paz, Tua luz esteja sempre conosco, Tua misericórdia amorosa e infinita esteja sempre com todos os Seus filhos em todos os lugares deste mundo, Seu universo, encarnados, desencarnados. Esteja em nossos lares, purificando, abençoando e protegendo, fisicamente e a todos que habitam. E suas bênçãos sobre aqueles que aos nossos lares vêm trazendo seu amor e partindo muito mais do que você. E, Senhor, abençoai nossa alma, a água que diariamente bebemos, esta água que está aqui conosco, purificando-a com seus bálsamos de luz, energizando para o nosso equilíbrio. Obrigado, querido Pai, porque vosso reino é o poder para toda a eternidade. Nós te louvamos, te bendizemos. Obrigado, querido Pai, obrigado, Mestre Jesus, sempre conosco. Obrigado, querida Mãe, sempre nos olhando e nos auxiliando. Obrigado, Senhor, por ser nosso Pai. Adentre nosso coração que se abre ao seu amor, agora e para todo sempre. E assim seja, Pai. Aleluia. Amém. Glória a vós, Senhor. Salve Regina, Mater Misericordiae. E olha que notícia belíssima, né? Que boa. A Sônia nos diz aqui que o sobrinho dela está de alta. Que bom, que bom, que bom. Agora só fortalecer. Ela agradece as orações, não precisa agradecer absolutamente. É algo que realmente nós fazemos com muita alegria, porque sabemos que aquilo que vem é aquilo que vai. Então, nosso amor é aquele amor que recebemos, aquele que doamos é aquele que recebemos. Então, um grande abraço para o seu sobrinho, viu, Sônia? Continuamos orando pelo restabelecimento e fortalecimento dele, assim como de todos os nossos irmãos, né? E assim sendo, eu quero agradecer a vocês que estão conosco nesta segunda-feira, depois daquela moleza, ainda mais pelo calor absurdo que fez ontem, né? Que realmente deixa-nos meio sonolentos. Hoje já foi um pouco menos, pelo menos deu para sentir. Mas mesmo assim, agradecendo a todos vocês, desejando uma noite magnífica, maravilhosa para todos vocês, muita paz, muito amor, um jantar saboroso, aromatizado, tranquilo, né? Eu agradeço a participação, a companhia sempre agradável de todos vocês que estiveram, estão aqui conosco, mesmo de vocês que irão assistir depois, uma parte, ou seja como for, né? É uma alegria muito grande. Então, um grande abraço para vocês, fiquem na paz de Deus. Célia que está aqui e eu mandamos um beijão no coração de todos vocês, um abraço também no coração. Mais uma vez, nossos cumprimentos aos aniversariantes, paz, luz, amor, força e energia para aqueles que estão precisando, né, que estão um pouco com a sua saúde abalada, vamos dizer assim.
mas fé e força. Deus olha por nós, está conosco, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus, na paz de Deus, distribuam fartamente a paz. Por quê? A paz do Senhor seja sempre conosco. Até amanhã. Paz e bem.